Bom dia. Estou esperando ele se sentar. Vai ser. Bom dia a todos, todas e todos. Estamos aqui chegando no nosso último dia da primeira semana, a primeira e mais intensa semana do Fábrica de Ideias. Espero que todos tenham sobrevivido bem. Estava comentando mais cedo que a gente está com aquele carro cuja gasolina acabou, mas ainda tem um cheiro no tanque, então a gente continua andando. E hoje teremos uma programação um pouco mais leve. Temos essa mesa pela manhã, uma mesa no começo da tarde, depois uma sessão de fechamento para alinhavar algumas ideias. E teremos a tardinha e a noite livres, né? Recomendo fortemente o show da Orquestra Rumpilés, que acontecerá na Escadaria do Paço. Quem ainda não sabe onde é, procure saber. No Pelourinho. No Pelourinho, no Centro Histórico. É uma boa oportunidade para quem ainda não esteve lá conhecer a região, e também em termos de excelência musical, vai ser, garanto para vocês, uma experiência única. Vou sentar para começar nossos trabalhos. Queria só dar a palavra ao professor Lívio para fazer uma nota sobre a nossa tradutora da sessão. Então, aqui temos conosco Ifetaio. Ifetaio é trilingue, com o pai que ela tem, Felix Omidere, tradutor, e obviamente um dos fabricantes, um dos coprodutos da fábrica é próprio Ifetaio. A gente viu, se posso me permitir dizer, não sei quanto nós induzimos esse casamento, mas ela nasceu e ela hoje pela manhã será a tradutora. Eu só queria dizer que, inclusive, ela está fazendo a pós-graduação em História, que é magnífica, e é um exemplo de uma pessoa, produto de um casal de jovens, na época, jovens nigerianos, instalado no Brasil, na Nigéria, mas são dois grandes comunicadores entre os continentes. No mundo também, está um grande prazer estiver aqui. Após ter te visto desse tamanho, só isso, uma nota pessoal. Bom, obrigado. Queria anunciar também que o programa de pós-graduação em História, que é um dos organizadores da fábrica, lançou agora de manhã uma chamada para estudantes estrangeiros. Né? Antes a gente fazia a seleção dos estudantes estrangeiros. Tem vagas reservadas no programa. Junto com o edital brasileiro, que dava muita confusão, a gente separou isso. Pedimos a ajuda de vocês, né, para divulgarem, para conhecimento disso. Está na página do programa, ppgh.br. Em breve, muito provavelmente, o pós-ato fará exatamente a mesma coisa. Né? Espero que na próxima semana teremos também as chamadas internacionais do pós-ato. Então, nossa mesa hoje, pela manhã, se intitula Travessias, Identidades, Juventude, Etnicidade, Gênero e Raça. E já peço desculpas porque o voo da professora Jaqueline Lima, da Universidade Estadual de Campinas, atrasou. Ela está em rota. Foi cancelado, foi atrasado. Desde ontem à noite ela está no aeroporto. Ela está tentando chegar. Não, o avião já está voando, chega às 10h30. Então, ela está em rota e chegará aqui no final da manhã. E na hora que ela chegar, a gente vai incorporar ela mesmo. Por isso, a gente vai dar continuidade às nossas atividades. Eu tenho aqui a luxuosa presença de minha colega Luísa Nascimento Reis. Fomos contemporâneos, somos ambos estudantes do pós-ato, né? Nossas pesquisas se entrecruzam de várias formas. Né? A gente pesquisava coisas relativamente próximas, continua pesquisando coisas relativamente próximas. Né? E Luísa é agora professora de História da África na Universidade Federal de Pernambuco. Também tenho aqui a professora Melvina Afra Mendes de Araújo, da Universidade Federal de São Paulo, com quem eu tive também o prazer de cortar caminhos há algum tempo. Também é uma pessoa
dessa vez fui eu, mais ou menos, que invadi o espaço dela. Provavelmente, acho que uma das primeiras, não a primeira pessoa no Brasil, a primeira acadêmica no Brasil a estudar o Quênia, né? E eu recentemente comecei também a enveredar por aí. Então, também temos bastante proximidade nas pesquisas que fazemos. Então, passo a palavra a Luísa, primeiramente, e como estamos tranquilos em princípio do tempo, e enquanto aguardamos também a terceira integrante dessa mesa, eu vou dar a Luísa 30 minutos, não muito extensíveis, ok? E aí, desses 30 minutos, eu vou avisando aqui. Estou na mesa para avisar, porque quando eu sentei na frente, algumas pessoas não viram eu fazendo assim. Né? Então, vamos lá. Luísa. Olá, muito bom dia a todas as pessoas. Agradeço sempre a acolhida calorosa do Fábio Roqueiro, do Vitor Sansoni. Obrigada pelo convite. Agradeço também a professora Leovina, com quem estamos dialogando desde o início da semana. É realmente, para mim, uma oportunidade especial, porque, conforme tenho conversado com outras colegas, os desafios nas universidades federais são enormes. E esse tipo de encontro é uma oportunidade da gente conversar sobre nossas pesquisas e sair um pouco dos problemas administrativos. Tá? Conforme o Fábio falou, é uma manhã mais light. Eu venho trazer aqui algumas considerações sobre a pesquisa que tenho estruturado agora. Então, são considerações iniciais ainda e gostaria de ouvir vossas considerações. Essa apresentação, ela tem o título de Estudantes Africanos e Africanas no Brasil, Salvador, 1960, Recife, anos 2000. Então, o objetivo é falar um pouco mais sobre o Recife, que é o que eu tenho estruturado agora, e vou passar mais rapidamente pela experiência de Salvador. Então, vamos lá. Durante o meu curso de mestrado e doutorado, que desenvolvi aqui no programa Pós-Afro, né, com Lírios, Amparoni e os demais professores, eu investiguei o intercâmbio acadêmico entre Brasil e África. Né? Então, os pesquisadores brasileiros, os primeiros pesquisadores brasileiros que seguiram para o continente africano para realizar pesquisa, e os primeiros acadêmicos africanos que vieram ao Brasil. Né? E nesta investigação, que durou bastante tempo, né, quase 10 anos, então eu posso dizer que li quase todo esse acervo que tem aí, está localizado quase todo na biblioteca, né? Então, nessa investigação, sempre um dos pontos que me chamava mais atenção e que eu tinha maior carinho foi a experiência dos primeiros estudantes africanos aqui no Brasil. Né? Então, os primeiros estudantes africanos, eles chegaram em 1900, oficialmente, né, a turma que foi organizada pelo Itamaraty, chegou em 1961 e 1962, né? Naquele contexto da aproximação Brasil-África, do esforço brasileiro de estabelecer conexões. E é importante salientar que foram pesquisadores aqui do CEAL, do nascente CEAL. Né? O CEAL foi fundado em 1959. Então, foram os pesquisadores que estavam aqui, sobretudo incentivados pelo Pierre Verger, na época, que se organizaram e fizeram de tudo, na verdade, para que essa experiência tivesse sucesso, já que os funcionários do Itamaraty não compartilhavam do mesmo entusiasmo e da mesma preocupação. Vídeo rio. Então, a história do Centro de Estudos Afro-Orientais, esse centro que nós estamos aqui, né, onde nós estamos agora, ela é uma história importante na história da Universidade Brasileira, porque foi aqui, então, que recepcionamos oficialmente os primeiros acadêmicos africanos, os primeiros estudantes africanos e o primeiro professor. Pode passar, por favor, o slide? Depois a gente volta nesse, mas passe mais um, por favor. Então, esse aqui. Então, o primeiro professor do continente africano que nós tivemos numa universidade brasileira, que nós temos notícia até agora, foi o professor Ebenezer Laconde Lachebican,
um linguista, um renomado linguista, que veio diretamente de Londres, onde ele estava na época, para assumir aqui o curso de Língua e Cultura Iorubá, que marcou o início dos cursos no CEA, os cursos voltados para o povo de terreiro, cursos de extensão, né? Porque nós já sabemos que as pessoas que vão frequentar esses espaços são aquelas interessadas nesses conhecimentos, nesse conteúdo, né? Então, a experiência do professor Ebenezer é bastante especial, né? Lembrando, então, que essa experiência dos primeiros estudantes africanos, eu publiquei num livro que saiu recentemente, um e-book que está disponível online pela Universidade Federal de Pernambuco. E nessa revisão que eu fiz para a publicação do livro, aí você pode voltar no slide anterior, eu descobri isso aqui, né? Que a Deolinda Rodrigues, a grande Deolinda Rodrigues, que já é bastante conhecida, né? Ela foi, na verdade, até agora, a primeira estudante que nós temos notícia que chegou ao Brasil. Então, a Deolinda, ela veio ao Brasil em janeiro de 59, antes mesmo da fundação do CEAL, e já veio para construir articulações em prol da independência de Angola, né? Ela veio para São Paulo? São Paulo. São Paulo. Metodista. Isso, ela veio com a bolsa da Igreja Metodista e já sabemos que a Deolinda é especialista em tradução, lembrando aqui a importância das tradutoras, e então ela veio, enfim, né, as pessoas relatam que a Deolinda era muito habilidosa com línguas, do português para o inglês, para o quibundo, então ela fazia aquela ginástica aí que só o pessoal, né, pode falar melhor, e ela veio ao Brasil e já, época com cerca de 20 anos de idade, né? E, então, foi um achado especial nessa revisão que eu fiz para a publicação do livro, compreender que a Deolinda veio, inclusive eu abro o livro com uma frase dela, né? Uma das correspondências, ela diz, o Brasil precisa conceder bolsas, os nossos estudantes precisam de bolsa, precisam ir ao Brasil. E a gente já conhecia esse texto, mas não sabia o contexto. O contexto é que ela já estava aqui e já conhecia, então, a dinâmica desse intercâmbio brasileiro, né? Ela não fica muito tempo, porque depois, enfim, os acordos do Brasil mudam e ela tem que sair do país para não ser presa, né, pela polícia portuguesa. Então, seguindo em frente, passando o slide que nós já vimos e chegando no slide posterior. Então, só rapidamente falando sobre essa experiência das primeiras turmas. Então, foram 2 turmas, um total de 22 estudantes, que chegaram aqui através de acordos que, na verdade, eram esses primeiros estudantes tinha mais um caráter de prêmio, né? Era quase um presente. Eles foram escolhidos naquele contexto. O Brasil negociava com essa diplomacia dos países já independentes, então, sobretudo, Nigéria e Senegal, né? E então o CEAL tinha mais interesse nos estudantes nigerianos, dada essa agenda aqui, que vocês já conhecem, do esforço de entender essa experiência nigeriana, a ancestralidade dos candomblés baianos, né? Essa busca dessa África iorubana. Então, aí o Pierre Berger, que já conhecia, já circulava por esses espaços, ele vai estimular que os pesquisadores daqui, o Vivaldo da Costa Lima, ainda a Pessoa de Castro, que eles sigam para a Nigéria. E também eles querem estudantes da Nigéria, e professores, né, que é o Lachevican nigeriano. Então, eles querem as pessoas desses lugares, da Yorubás, para virem estudar aqui no CEAL. Na verdade, a agenda, o desejo do PRVG, que está lá nas correspondências, era de reativar as conexões Bahia-Nigéria. Né? Bahia e os povos Yorubás, era a pretensão deles. Né? E, então, nós temos esses estudantes nigerianos, e nós temos também os senegaleses. Então, eles vão negociar com esses 2 países, especialmente porque eles já estavam independentes e porque eles não estavam no centro da grande questão, que era as independências dos países sob colonização portuguesa. Né? Esse é um capítulo já bem discutido da história. O Brasil ele não se posiciona, na verdade, ele está com os portugueses, ele não quer se posicionar em favor das independências de Angola, de Moçambique, e por isso ele foca, ele olha para esses países já independentes da África Ocidental para estabelecer esse intercâmbio.
Lembrando que em Gana a gente teve a nomeação do primeiro embaixador negro, Raimundo de Souza Dantas, que vai receber o título de doutor honoris causa póstumo agora pela Universidade Federal de Sergipe, né? Então a gente tinha Nigéria, Senegal e Gana como os países para os quais foram concedidas algumas bolsas para estudantes virem ao Brasil, né? Esses estudantes, a fotografia está cortada, eu só coloquei, mas dá para vocês verem que tem uma mulher aí entre a turma, né? A Colette Simone Diallo. Então, a cobertura, a turma foi bastante heterogênea. Obviamente que esses estudantes não estavam aqui para responder a agenda da Bahia, né? Porque os estudantes de Iorubás nem sempre eles eram os mais entusiasmados com a cultura e a religiosidade de Iorubá. Já sabe como é a juventude, né? Vocês podem falar melhor. Então, enfim, faz parte também dessas dinâmicas. Os estudantes senegaleses, os estudantes ganenses, eles, conforme eu descobri depois, eles eram todos filhos dos mais abastados e mais ricos, por isso que eu falei que as bolsas tinham quase um caráter de prêmio. Então, eles foram selecionados praticamente pelo presidente, né? E os 5 ganenses. E a turma do Senegal foi a mais heterogênea, porque a Universidade de Dakar ela já tinha uma diversidade, já recebia estudantes de vários lugares, né? Já tinha estudantes de vários países, e também eles conseguiram bolsas para pós-graduação. Então, vieram 2 pessoas já graduadas para fazer especialização, aquela especialização curta, aqui no Brasil. Então, uma dessas pessoas foi a Colette Simone Diallo, também da área de línguas. Ela já era professora, já estudava, já tinha certificação no espanhol, e veio aqui para aprender a língua portuguesa, para se especializar. E também o Claude Cruz, que era, na verdade, um francês, também com nacionalidade senegalesa. E esses 2 estudantes eram os mais diferentes, né? Porque o Claude Cruz, francês branco, e a Colette Simone Diallo, uma mulher. Então, lembrando que uma mulher viajar desacompanhada nos anos 60 era algo ainda muito surpreendente. E a Colette Simone vem e a gente tem uma cobertura jornalística sobre ela que é naqueles, enfim, que tem a ver com todos aqueles estereótipos que a gente já discute bastante. Né? Então, a mulher era sempre a linda, a bonita, essas referências à beleza dela, mas muito pouco sobre, enfim, sobre sua trajetória, sobre seu pensamento. E depois que ela retorna, eu encontrei uma entrevista que ela concedeu no jornal lá no Senegal, falando da experiência do Brasil. Então, eu traduzi essa entrevista como tradutor especializado em professor de Benin, do Togo, que tem lá na universidade. Então, nós traduzimos essa entrevista da Colette e ela está disponível também no e-book. Tá? Então, é só para dizer que essa turma foi bem heterogênea, mas foi muito importante. Aí é o ponto que tem a ver com a segunda parte. Porque, gente, a presença de acadêmicos, estudantes, professores oriundos do continente africano na Universidade Brasileira realmente foi muito marcante. Uma universidade que tinha uma configuração diferente da atual, o número de vagas era muito mais limitado, né? E você já sabe que a Universidade Brasileira ela tinha tem como referência a Europa, né? Então, a presença desses estudantes realmente foi um marco, porque eles é que vão tensionar e questionar essa universidade, né? Então, em resumo, eles vêm para o Brasil, eles vêm para o CEAL, porque foram os professores daqui que organizaram essa experiência, mas o objetivo é que eles escolhessem depois seus cursos de graduação pelo Brasil, e obviamente que eles vão se esforçar para que os estudantes fiquem aqui na Bahia, mas o que nós vamos observar é que esses estudantes vão enfrentar muitas situações de racismo, né? E aí a gente já sabe que nos anos 60, nos anos 60, o governo, com a ditadura militar, o governo brasileiro vai tomar esse argumento da ausência de racismo como um argumento para as relações internacionais. Então, afirmar que o Brasil não tinha racismo era colocar o Brasil numa posição diferente em relação aos Estados Unidos ou África do Sul, né, um país grande que já foi colonizado, com grande população negra, que não tinha racismo, que não teria racismo. Então, isso era um argumento que não podia ser questionado. Então, os casos de racismo, sobretudo com esse público específico, não poderiam vir à tona. E lembrando que, como eu disse, muitos deles eram os abastados dos seus países. Então, eles
tanto não conheciam o racismo brasileiro, como não iam se submeter a esse tipo de prática. Né? Então, por que eles não poderiam frequentar um clube que tinha aqui em Salvador? Por que eles não podiam... enfim, acho que a questão dos clubes foi a que mais se destacou naquela oportunidade. Né? E os estudantes trouxeram importantes discussões acerca da descolonização, né? Porque nesse grupo do Senegal vieram infiltrados dois, um guineense e um cabo-verdiano, já fugindo da perseguição da polícia portuguesa, né? Enfim, e eles trazem essas discussões, eles trazem o depoimento deles sobre a experiência em Angola, em Cabo Verde, em Guiné-Bissau e Cabo Verde, desfazendo também aquela narrativa aqui dos jornais de que a colonização era algo bom para esses países, algo bom que traria inovações, que traria, entre aspas, a civilização. Né? Então, essa experiência ela é marcante e especial por todos esses motivos. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, quando eu investigava essa experiência... Okay? Tá, então vamos, já passo para outra parte. Quando eu investigava a experiência dos... Vamos passar para... Só para... Passa uns 3 aí, só para chegar na cartinha. Quando eu investigava a experiência desses estudantes, eu encontrei uma carta, quer dizer, eu li milhares de cartas, mas esses estudantes vão redigir uma carta em 1962, sistematizando as reivindicações deles aqui em Salvador. Né? Então, eles falavam que não conseguiam alugar um apartamento, um local, porque as pessoas não alugavam para eles. Falando dessas dificuldades que tem a ver, que a gente já sabe, estão diretamente relacionados ao racismo. Né? E também eles vão reivindicar, obviamente, o maior suporte do Itamaraty, que eles denunciavam que não tinham atenção com eles. Então, é só para vocês terem uma cartinha para dizer que essa carta, essa de 1962, naquele grande montante de cartas que eu li, foi uma carta que se destacou exatamente porque ela colocava reivindicações, era de alguma forma a voz desses estudantes. Bom, então, ficamos por aí. O que acontece? Aí pode passar para o próximo slide. Estudei isso, investiguei, né? já disse, é livro e tudo. E então eu fui trabalhar, após o meu doutoramento, fui trabalhar lá na Universidade Federal de Pernambuco. Tá? Então, a Universidade Federal de Pernambuco, todo mundo já sabe, é uma importante universidade do Brasil, está entre a maior do Norte e Nordeste, todo dia a gente escuta isso lá, é uma universidade importante, etc, etc, etc. Mas qual foi o meu impacto ao chegar no Recife e encontrar um cenário completamente diferente desse cenário que a gente vive aqui, por exemplo, na Bahia. Né? Então, a Bahia é uma referência em estudos africanos, não é à toa que nós estamos todos aqui hoje, com importantes nomes, né, do cenário, e o Recife, ele se destacava exatamente pelo contrário. Mas o fato é que o Recife, em Pernambuco, foi uma das 3 grandes capitais escravistas do Brasil, que receberam uma grande quantidade de pessoas escravizadas e que tem uma população negra significativa, né, nos termos estatísticos. Contudo, era impactante, a gente não conseguia observar essa presença, essa vivacidade, essa movimentação negra no Recife. Né? Observe, eu não estou dizendo que não existe, que não há. Eu estou dizendo que o modo como essa comunidade se coloca, se posiciona na sociedade, é bem diferente, ou está ainda, né, do que, por exemplo, a Bahia, que é um cenário que eu conheço bem. Né? Então, esse foi o meu impacto, e eu demorei um pouco a entender a configuração da própria universidade, dos temas que são discutidos lá no meu curso, na pós-graduação, que é um curso também que só está focado lá no século XIX, e voltando ao século XVIII. Então, tudo isso me chamou a atenção para a invisibilidade, para a ausência quase de discussões em relação à população negra contemporânea no Recife. Né? E, nesta observação, o principal ponto, para mim, então, foi a presença dos estudantes africanos. Né? Então, como o Carlos Fernandes disse, não é um tema novo, porque eu já trabalho com estudantes africanos há bastante tempo, mas para mim, que sou historiadora de formação, configurar um projeto de pesquisa focando numa comunidade contemporânea
ainda é um desafio para mim, né? Porque eles estão, então, meu objetivo foi estruturar uma pesquisa sobre a presença dessa comunidade de acadêmicos, sobretudo estudantes africanos, no Recife, no século XXI. Porque é somente no século XXI, é somente no alvorecer dos anos 2000, com todas essas políticas que nós já conhecemos, da Lei 10.639, depois da política de cotas, depois do incremento do intercâmbio Brasil-África, que a Universidade Federal do Recife vai receber estudantes africanos. Então, percebam que a Universidade Federal da Bahia foi pioneira ao receber estudantes desde os anos 60. E a Universidade Federal do Recife, que tem a mesma idade da Universidade Federal da Bahia, que tem 75 anos, mais ou menos, só vai receber os estudantes africanos quando isso se torna central nas políticas educacionais, nas políticas Brasil-África, né? Então, muito tardiamente. E, então, qual é a configuração dessa, né? Como é que se dá essa presença, quais são as dinâmicas dessa comunidade de estudantes? É isso que eu... pode passar mais uma, por favor? Então, esses estudantes, eles só chegam no alvorecer dos anos 2000. Na verdade, eu encontro ainda uns 5 gatinhos pingados que chegam ainda antes dos anos 2000, 98, 99, né? Mas o quantitativo mesmo, eles só começam a chegar nos anos 2000. E outro ponto que me chamou a atenção foi que a gente só teve a criação de um Instituto de Estudos da África lá em 2015. Eu estava conversando com outros colegas, né? Então, é sempre isso demonstra, né, quão tardio essas discussões elas vão ser institucionalizadas lá na universidade, na Federal de Pernambuco. Mais um slide, por favor. Então, nesse cenário, alguns professores da Universidade Federal, eles começam a se interessar por temas africanos, né? E alguns vão fazer pesquisa, como a Eliane Veras, da Sociologia, o Remo Mussenberg, são conhecidos aqui de muitos de nós. E também, são esses, só estou dando 2 exemplos, né? A Eliane e o Remo, e também são esses pesquisadores que vão se engajar nesse trabalho com os estudantes africanos, né? E, então, pode passar mais uma, por favor? Então, o que eu quero chamar a atenção, falando da cartinha, né, da Carta de Reivindicações que eu li em 62, foi somente em 2000, mais ou menos em 2018, que eu fui tomar conhecimento de uma carta que foi produzida pela comunidade de estudantes africanos do Recife, que foi a Carta Aberta do Recife, que foi uma carta construída em 2013, eu tomei conhecimento dela em 2018, quando esses estudantes realizaram na universidade um grande encontro, que nesse slide é o segundo encontro que tem aí. O primeiro encontro de estudantes internacional de estudantes PECG e PECPG, em 2013, que foi fruto de uma ampla mobilização que esses estudantes da UFPE fizeram, obviamente, comunicação e contato com outros estudantes africanos, né, do Brasil, e eles vão fazer essa carta, que eu tenho aqui um trecho para ler para vocês. Então, a minha surpresa foi que quando eu passei o olho nessa carta, foi aquela... Eu falei, não, eu já li isso. Eu li isso onde? Na carta de 1962. Né? Então, obviamente, a carta o texto não é exatamente igual, mas muitas das questões que estão colocadas ali na Carta do Recife de 2013 estão conectadas com demandas que foram colocadas lá em 1962. E essa carta ela veio à tona, eu tive também conhecimento, após um episódio de violência que 2 estudantes africanos, 2 senegaleses, sofreram dentro do campus da universidade. Então, a UFPE ela tem um centro de línguas importante e vários estudantes, quando chegam ao Brasil, que não falam a língua portuguesa, eles vão para lá passar um semestre para fazerem um curso e depois seguirem para as suas universidades. E 2 estudantes senegaleses recém-chegados tinham acabado de ter aula lá, estavam lá na porta do prédio e chegou um segurança armado, apontando armas para eles e expulsando do campus. E eles não falavam português, obviamente que não entendiam a situação, porque eles estavam com a arma apontada para a cabeça deles dentro do campus. E foi esse episódio que motivou uma grande mobilização por parte de todos,
de nós, professores, que estamos engajados nas questões do NEAB, da Eliane, de todo mundo, e foi aí que nós fomos cobrar da universidade o que era aquilo, como é que 2 estudantes passavam por uma situação de pretos, né, dentro do campus, e nunca foi uma grande movimentação, mas a universidade nunca liberou a imagem das câmeras, porque esse suposto segurança nunca foi identificado, porque os seguranças não andam armados dentro do campus, né? Então, veja que situação, e nesse momento, mais uma vez, nós, enfim, percebemos a força desse racismo institucional, já que a universidade ela participou dos diálogos, né? Mas ela não fez o que nós solicitávamos, que era a liberação das câmeras para a identificação dessa pessoa que teria cometido isso. Então, infelizmente, o tema ele se impõe, a questão do racismo, infelizmente, se impõe na pesquisa, porque, como eu tentei fazer na pesquisa anterior, o que a gente quer saber é o que essas pessoas pensaram, o que essas pessoas produziram, como é que foi essa experiência no Brasil, mas quando a gente vai para a pesquisa, o racismo é o que, infelizmente, que se impõe. Os casos de violência, pode passar mais um pouco, né? Então, nessa carta e nessa mobilização, os temas que se destacam são as questões institucionais, ou seja, são os próprios estudantes que vão discutir como melhorar os termos dos acordos, como melhorar esse acordo de cooperação, Brasil e os demais países, né? São eles que vão reivindicar, né, esses casos de violência que eles são submetidos, tanto dentro do campus, quanto essa violência institucional, né, que eles vão denunciar, né? Então, um dos pontos que eu vi lá na carta uma das questões que os estudantes vão apontar até hoje é que a passagem é emitida, eles são selecionados, a passagem é emitida e a pessoa recebe a passagem em casa, e ela vai pegar um avião e vai desembarcar aqui em outro país, e ninguém estará lá para recepcioná-las. Então, quem já viajou para o exterior aqui sabe como é importante você saber que carro você vai pegar num lugar que você desconhece completamente, né? Então, veja que é uma coisa básica, que pode ser facilmente resolvida, mas como isso não é obrigação dos gestores, isso não é obrigação deles, eles não dão conta disso. Contudo, quando são estudantes que vêm do norte global, eles criaram uma rede de padrinhos, uma rede de não sei o quê, e sempre vai ter alguém lá para pegar esses estudantes e colocar eles em algum lugar seguro, para que a pessoa consiga, enfim, dar seus primeiros passos, levar os documentos nos setores necessários. E então, vejam como são questões aparentemente muito fáceis de serem resolvidas, mas que se mantêm com... E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é a questão da invisibilidade. Então, do mesmo modo que eu, uma pesquisadora já interessada no tema, demorei para entender a dinâmica dessa comunidade dentro da universidade, né? Imaginem o público mais amplo, né? Então, muitos estudantes sequer sabem que nós temos uma comunidade de estudantes africanos importante dentro da universidade, né? Desde o início dos anos 2000, e esses estudantes eles não são destacados em absolutamente nada, né? Então, você nunca vê um pesquisador, uma tese, um TCC, porque a universidade tem seus programas de valorizar os trabalhos dos estudantes, dos professores, né? Mas a gente não vê absolutamente nada em relação aos estudantes africanos lá na UFPE, ao ponto de alguém, meus estudantes, dizerem: professora, a gente nem sabia que tinha estudantes africanos aqui na UFPE, né? Então, já caminhando para o encerramento dessa primeira parte, são os próprios estudantes que vão pesquisar sobre o tema, que vão investigar as dinâmicas dessa presença aqui no Brasil. Nós temos 3 teses lá, uma do Lassana Danfá, uma do Ismael Chan, uma do Wagner Bijagó, está fazendo doutorado agora, né? Já apresentei até um pouco, e espanta, eu apresentei aqui na linha de estudos africanos, remotamente, umas considerações, e me espantou, viu, Fábio, o fato de alguns professores que trabalham com estudantes africanos há muito tempo não saberem nada sobre essas dinâmicas, né? As pessoas lidam, não estou dizendo que as pessoas não têm sensibilidade, mas como esses dados, algo que parece muito comum para mim, as pessoas não têm nenhuma informação, nunca pararam para pensar sobre isso. Então, por tudo isso também eu entendi que é um tema que eu tenho que trazer, que eu tenho que me aprofundar, né? E
Pronto, e aí no final eu trago um trechinho dessa carta aberta do Recife, só para a gente ler aqui, e vocês sentirem aí qual é o tom do texto que eles fizeram em 2013. Então, eu vou ler aqui, está no slide. Pensamos que é necessário que os responsáveis, as autoridades, como o MEC, o MRE, informem as universidades e estes aos gestores o que é cooperação. É necessário que essa cooperação seja win-win, ou seja, em que todos ganham, uma via de mão dupla. Isso evitaria que os estudantes fossem tratados como mendigos pedintes e auxiliaria aos gestores a entenderem que os seus serviços não são favores que nos prestam. Então, esse é o tom do texto que vai ser, né, que está na carta, mostrando como é que eles se sentiam, como é que eles eram tratados, e isso é um texto recorrente na conversa com os estudantes, né? Ou seja, os estudantes não podem reivindicar nada, eles não podem solicitar nada, porque eles estão ali numa condição, eles são tratados como alguém que já está recebendo uma grande benesse da Universidade Brasileira, que não deveriam reclamar de nada, apenas aceitar. E pronto, por fim, só para vocês verem, esse aí foi o time que organizou esse encontro de 2013, o Ismael Chan, aí, jovem, que está com a mesma cara de hoje, pagou o primeiro com a blusa mais escura. E depois, no centro, a gente tem um rapaz e uma moça. O rapaz é o Lassana Danfá, que hoje também é professor da Federal de Alagoas. O Ismael Chan, o primeiro, é professor da Unilab. O Lassana Danfá, da Federal de Alagoas. E o Belo Yankee, que é o quarto aí, na sequência, ele acabou de concluir seu doutorado em letras, a primeira tese de um estudante africano lá no programa de letras da universidade. As meninas, eu tenho poucas informações, porque elas fizeram a graduação e já voltaram, mas eu vou buscar essas informações e espero que em breve eu tenha para vocês. Então é isso, só mais 2 fotografias para vocês verem. Aí foi a mesa. Esse evento contou com a presença institucional, foi bem importante, né? Pró-reitorias e etc. E no final, mais uma. Essa é a coordenadora do NEAB. Ela nem sabe que eu estou com essa fotografia dela, que eu achei recentemente, que ela ama uma fotografia. E uma jovem que fez uma apresentação musical. É isso, gente. Muito obrigada. Posso? Acho que sim, né? Bom dia, pessoas queridas, todas. Bom, depois da apresentação da Luísa, não sei muito o que vou fazer aqui, porque a Luísa está com tudo pronto, tem um livro já publicado e eu vou apresentar alguma coisa aqui provocada pelo tema da mesa, que me causou um certo espanto, um certo susto, que eu disse, gente, o que é que o livro está fazendo comigo? Onde é que ele me enfiou nessa história? Eu levei um susto, porque eu falei, eu não trabalho com o tema juventude, ou seja, nem com gênero, nem especificamente com raça, ou seja, eu não tenho um arsenal teórico já constituído sobre esses temas. Eu falei, o que eu faço agora? Mas, por outro lado, agradeço muito ao livro ter me colocado nessa... me ter imposto esse desafio, porque me fez pensar numa série de coisas, né? Então, do tema da mesa, eu vou me reter à ideia, sobretudo, de travessias, né? Pensando com mais cuidado nas reflexões do Omar sobre as transições. Aliás, eu tinha preparado outra coisa, e depois de ouvir a Tereza, ouvir o nosso colega Tony Boia, ouvir, nossa, tanta gente que passou por aqui, não vou listar todo mundo para que eu vou esquecer nomes também, e não quero correr esse risco, mas
tudo isso me fez repensar uma série de coisas ou ressaltar uma série de elementos que eu acho importantíssimos para desenvolver o trabalho que eu estou começando a fazer agora. Vai me dar um certo trabalho continuar isso, mas eu quero fazê-lo. E a pensar o que eu já fiz, inclusive. Bom, pensando nessa ideia de transição ou das transições, o fio condutor que eu vou tomar aqui é o seguinte: eu vou partir de uma ideia de um ideário mal, sobretudo, já eu explico o que é mal, o livro já está me olhando ali, o que é mal. Bom, tá bom, o que é mal? Não é uma coisa fácil descrever o que é o mal, né? Porque mal foi por muito tempo tratado como uma guerrilha, um movimento anticolonial no Quênia, mas quando você olha mais de perto esse movimento, ou o que ficou conhecido como um movimento, a gente vê que a questão é muito mais complexa. E, primeiro, não se trata de um movimento, são vários movimentos, né? Oi? Desculpa, eu sou muito dispersiva, então... Claro, meu colega Tony Boia está ali para ver se eu não falo besteira para me corrigir. Né? Então, é algo muito... você ter nativos aqui ao lado, a coisa fica complicada, vocês sabem disso, né? Então, vai que eu escorrego, que a coisa fica feia. Bom, mas então, é algo muito mais complexo. Vou chamar de guerrilha movimento aqui para uma economia de tempo para tornar a coisa mais fácil de dizer, mas o que se constituía eram organizações de tipo guerrilheiro mesmo, no sentido do tipo de ataque que se faz, né? Mais calcados numa série de questões, sobretudo ligadas à apropriação fundiária, né? Esse movimento vai surgir sobretudo no Planalto Central do Quênia, em que concentra as terras mais férteis que se tem no Quênia, e que concentrou também um maior número de assentamentos, digamos assim, de colonizadores britânicos ou europeus de uma forma geral, nesse período, no período colonial, desde o final do século XIX até a guerrilha eclode no final dos anos 40, começo dos anos 50. Então, a gente tem aqui, no pós-guerra, no pós-segunda guerra, um crescimento muito maior dos chamados colonos, né, que chegam no Quênia, recebendo terras como se fosse uma vantagem pelos serviços prestados durante a guerra. E, é claro, para eles ocuparem aquelas terras, as pessoas que viviam ali tinham também que desocupá-las. Então, isso já vinha acontecendo desde o final do século XIX, mas, nesse momento, você tem um impulso muito maior, que vai ser a gota d'água para a eclosão desse movimento. Bom, como eu disse, o Mau não é uma coisa simples, tem são vários movimentos com especificidade de cada um deles, mas aqui o que me interessa aqui agora, nesse instante, é pensar numa das linhas do movimento, que é a chamada parlamento, que está, por sua vez, ligada à questão das escolas independentes também. Já eu falo sobre cada uma delas, mas só para elencar os eixos, as linhas das transições que eu quero trabalhar aqui. Então, uma desse ideário Mau, as escolas independentes, a questão um pouquinho posterior, já no fim dos anos 50, começo dos anos 60,
são as negociações para a independência e o acordo que foi feito com a Fundação Joseph Kennedy nos Estados Unidos, para se enviar jovens para estudarem nos Estados Unidos. E uma outra questão, a partir daí, que vai nessa linha entre os jovens e os Mau-Maus. A gente pode pensar os Mau-Maus também como jovens naquele período, mas e jovens nos anos 50, jovens nos anos 60, jovens e jovens em todas as outras décadas, e a partir daí pensar nos projetos de devir, projetos de futuro. Para fazer isso, eu vou me concentrar numa biografia, uma autobiografia, né? Ou numa figura, que é a figura da Wangari Maathai. Wangari Maathai foi a primeira mulher africana a receber um prêmio Nobel, o Prêmio Nobel da Paz, em 2004. É uma Kikuyu, e eu vou partir dela para pensar essas questões. A Wangari ela nasceu no Quênia, ela viveu no Quênia no período da guerrilha Mau-Mau, estudou, fez parte dos estudantes que participaram desse acordo com a Fundação Joseph Kennedy, e volta para o Quênia em seguida, vai ser professora da Universidade do Quênia, que naquela época ainda era a Universidade da África Oriental, cuja sede era em Makerere, mas depois foi desmembrada em várias outras universidades, se tornou a Universidade de Nairobi, e foi a fundadora do movimento Cinturão Verde, que eu acho que vocês devem conhecer, e foi por isso que ela acabou ganhando o Prêmio Nobel. Bom, e para pensar a trajetória da Maathai, da Wangari Maathai, eu vou partir de alguns rumores, né, de alguns pontos. Ela foi acusada não necessariamente, algumas acusações são jurídicas, ela também foi presa várias vezes, mas as acusações que pesavam sobre ela eram acusações de tribalismo, de ter se tornado ocidental, de ser uma desafiadora, ousada, isso por conta do processo de divórcio a que ela foi submetida. E eu vou começar por cada um desses pontos, vou começar pelo último, que foi... Eu estou falando muito rápido? Tá bom? Ok. O último, que foi justamente esse rumor, essa ideia dela como a desafiadora, ou seja, sobre os rumores sobre o divórcio. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi esses rumores, assim, eu fiquei mais admirada ainda pela Wangari, porque eu falei, nossa, ela é demais. Em plenos anos 70, ela fez uma coisa dessas. Mas qual era o rumor? O rumor era o seguinte, de que o então marido dela tinha se separado dela, acusando-a de adultério. E nesse período, no Quênia, as acusações, os divórcios só poderiam acontecer a partir de acusações de adultério e iam ao tribunal. Ele levou o caso ao tribunal. E ele era, então, parlamentar, ela uma professora universitária, ou seja, duas figuras eminentes no Quênia, o que chamou a atenção de toda a imprensa. E lá ela foi... ela efetivamente foi acusada de adultério, mas os rumores dizem, segundo os rumores, foi de que durante o julgamento, ela pouco se lixou, não estava nem um pouco preocupada com o que as pessoas diziam ou se preocupava, e que ela teria dito para o juiz lá, sim, eu fui adúltera, porque o meu então marido, ele não me satisfazia sexualmente. Eu falei, uau! Né? A pessoa rebelde aqui já se encantou com a história. Não,
rumor. Na autobiografia dela, a história é outra. Eu fiquei mais decepcionada porque não tinha nada disso, né? Foi uma pena. Eu falei, pô, isso imprensa. A imprensa fala isso, né? Na autobiografia, ela diz ela diz que ela não tem absolutamente nada a ver com essa história, que ela não cometeu adultério, que ela não queria se separar, não queria levar o caso para o tribunal, e que foi um sofrimento imenso para ela ter que passar por esse processo, que foi um julgamento longo, com muita exposição, os filhos sofreram muito, etc. E, no final, ela acabou presa, saindo do julgamento, porque ela acusou, depois de ter sido condenada por assim, ser condenada por adultério, ela acusou o então juiz de não ter sequer visto as provas que ela tinha que eram contrárias a isso, e aí ela foi condenada por ter, como se diz? Desacato, não era bem desacato, era insulto, tinha insultado o juiz, e acabou indo para a prisão por conta disso. Bom, então a história não era, o que está na biografia dela não é nada tão emocionante, digamos assim, quanto os rumores que falam, nossa, como assim uma mulher nos anos 70 deu conta de fazer isso? Olha, meu respeito, né? Mas ela continua merecendo meu respeito por uma série de outras coisas, mas por isso não foi isso. Bom, mas nesse ponto, nessa questão dos rumores sobre a Wangari Maathai, a gente tem um paralelo bastante próximo com as acusações que as mulheres que ingressaram na guerrilha Mau Mau também sofreram lá durante os anos 50. Né? Que essas mulheres que ingressaram na guerrilha, que atuaram como guerrilheiras, elas também foram acusadas de serem prostitutas, de serem mulheres que não respeitavam a tradição kikuyu. Teve uma propaganda anti-Mau, na propaganda anti-Mau Mau, a figura dessas mulheres ela foi extremamente mal descrita, digamos assim. Elas foram descritas de uma forma muito ruim, sobretudo no que diz respeito a uma das características do ingresso no movimento guerrilha, que era o juramento. Eu não vou falar muito sobre o juramento, porque se eu for falar só sobre o juramento e toda a controvérsia que envolve a questão do juramento Mau, eu não vou fazer outra coisa além disso aqui nessa apresentação. Mas se alguém quiser, eu escrevi algumas coisas sobre o juramento, então vocês podem ver isso em outro lugar depois. Mas de maneira bem sintética, a acusação era de que uma acusação para o movimento Mau Mau, de uma forma geral, era de que eles estavam capturando um elemento bastante importante das tradições kikuyus, que era realizada normalmente só por homens adultos representando suas famílias. Era um ritual público, que envolvia um compromisso que se estendia a toda a parentela, e que no movimento Mau Mau eles tinham invertido essa lógica, incluindo mulheres no juramento. Era um juramento que se fazia à noite, às escondidas, e que não tinha o acordo de toda a parentela para que ele fosse feito. Ou seja, se tinha toda... Isso é bem sintético. Bom, mas uma outra questão, né, tem além da propaganda, da forma como essas mulheres eram tratadas, as mulheres que ingressaram na guerrilha foram tratadas,
e que se assemelha um tanto à forma como a própria Wangari Maathai foi tratada nesse processo de divórcio, né? Porque ela também está questionando o papel que era concedido às mulheres naquele contexto. 15 minutos, tá bom, então vou correr aqui. Bom, o Wangari Maathai também ingressou no movimento feminista no Quênia, ela ingressou no Conselho Nacional de Mulheres do Quênia. Ela se inseriu, ou encabeçou com mais uma outra professora, um movimento, algumas disputas, um movimento de contestação na Universidade de Nairobi pela paridade, que a gente chamaria nesse momento paridade de gênero, termos que obviamente não existiam ainda nos anos 70, mas era uma demanda, sobretudo, de equiparação de salários de professoras e professores, né, e equiparação de alguns auxílios que eram concedidos aos professores, como a residência, seguro-saúde, coisas do gênero, mas que as professoras, esses direitos não eram concedidos, né? E ela e mais uma colega, elas que eram as únicas doutoras na Universidade de Nairobi no período, elas brigaram muito por isso, acabaram obtendo esses benefícios, digamos assim, mas sob uma alegação bastante controversa, para dizer o mínimo, que é a universidade concedeu a título honorário o título de professores homens para as duas. E as outras... Não, bom, mas para que elas pudessem ter o mesmo salário, era só isso, elas foram transformadas honorificamente em professores no masculino. Bom, a outra acusação que a Wangari Maathai ela sofre, a acusação de tribalismo. Tribalismo, a gente já teve algumas discussões aqui ao longo das mesas que perpassaram a semana, mas é um termo bastante pejorativo, né? Criado como uma forma de reduzir o valor dos movimentos políticos no continente africano, né, como se eles fossem menores que outros movimentos nacionalistas que aconteciam na Europa. Mas esse é um termo que acaba ficando muito, que é adotado no próprio interior do Quênia por vários grupos. Eles ainda hoje se acusam mutuamente. Tal movimento é tribalista porque está defendendo tal etnia, etc. Então, os kikuyus, sobretudo, têm essa fama, já são normalmente acusados de tribalismo, porque e isso vem desde o movimento Mau Mau, né? Porque a própria constituição do movimento é lida por alguns autores como uma tentativa de criação de um nacionalismo kikuyu. E a Wangari foi acusada de tribalismo, porque ela era uma kikuyu, e no movimento Cinturão Verde, alguns dos elementos que vão servir de base para a constituição desse movimento, que foram a questão do empenho na agricultura, né, que antes de se tornar esse movimento enorme que a gente conhece hoje, que pega a África de oeste a leste, de leste a oeste, de norte a sul, bom, não pega absolutamente tudo, mas tem vários outros países que acabaram adotando esse modelo, mas ele surgiu a partir de uma pesquisa que a Wangari Maathai fez enquanto bióloga de formação que ela era,
sobre pragas que estavam atingindo o Quênia naquele período, as pragas de gafanhoto. E ao rodar ao interior do Quênia para ver isso, o que ela acaba observando é que, ao contrário do que acontecia no período em que ela era da infância dela, as pessoas não estavam mais plantando fazendo suas roças com aquilo que elas tradicionalmente comiam, mas elas estavam, sobretudo, empregadas na retirada de madeira para vender, ou plantar café e chá para exportação, e para isso tinham que remover a floresta. Faltava chuva, faltava água, faltava lenha para que as pessoas pudessem cozinhar, então tinha uma situação de fome muito grande. E aí ela começa com algo muito pequeno no início, que era de incentivar as pessoas a replantarem as árvores. E aí, que pessoas eram essas? As mulheres, né? Que até nessa tradição Kikuyu, quem cuida, e não é só Kikuyu, né? Mas aqui a acusação vem em torno disso, são as mulheres que plantam, e ela se apega e cita em várias ocasiões coisas que ela tinha aprendido na sua própria infância, com a sua própria família, sobre a forma de lidar com a terra, lidar com a agricultura, de fazer as roças e de replantar. Bom, esse movimento vai ganhando aos poucos mais adesão, e ela acaba conseguindo recursos estrangeiros para remunerar de forma bastante irrisória no começo as árvores plantadas, as pessoas que plantavam as árvores. E por receber recursos de fora, recursos do norte, digamos assim, ela também foi acusada de se tornar ocidental. Essa era também uma das acusações que pairavam sobre uma das correntes do movimento Mau Mau, o parlamento, que o parlamento defendia a retomada das rédeas da gestão da vida dos quicuyos, mas, ao mesmo tempo, eles diziam que tinha algumas coisas que vieram com a colonização que eram muito importantes, que diziam respeito, sobretudo, à escolarização. A necessidade de escolarização, a necessidade de se ter escola e a necessidade de se manter alguns desses elementos que só eles, segundo essa ideia, poderiam capacitar os jovens quicuyos a retomarem as rédeas a condução da própria vida, expulsando os europeus, os britânicos dali. Bom, isso tem a ver, esse é um tipo de movimento que não começa com os Mau Mau, né, com o movimento Mau Mau, mas isso já vem lá desde do começo dos anos 20, um pouco antes, em que já tem lá reivindicações, sobretudo quicuyos, mas não só, de mudança nas escolas, né, de que as escolas deixassem de ser escolas para formar mão de obra, mas que as escolas voltadas aos nativos também, eles se chamam assim. Então, eu estou usando os termos êmicos, né? Eles queriam escolas que tivessem o ensino de inglês, que tivesse matemática, biologia, etc., num currículo idêntico ao currículo que era feito, que era utilizado nas escolas voltadas para os estrangeiros. Bom, eles conseguiram, ali nos anos 20, uma escola que fez isso, mas só isso, e eles só foram... 5 minutos. Só foram conseguir isso um pouco depois de 29, em que houve a chamada controvérsia da circuncisão. Não vou falar sobre isso agora, porque não dá tempo, mas foi a partir daí que começaram a se organizar os movimentos pelas escolas e igrejas independentes. Então, nessas escolas independentes, eles implementaram
esse currículo acrescentando também algumas outras matérias, digamos assim, que diziam respeito a tradições orais, essa questão da oralidade, que era muito importante para eles. Então, é um currículo que, ao mesmo tempo, tem aquilo que é considerado importante para os estrangeiros e outras questões que são importantes para eles enquanto quikuios. E isso vem sempre justificado a partir de uma ideia de que era necessário conhecer / capturar o segredo dos britânicos. Então, que é uma ideia de feitiçaria mesmo. Eu preciso capturar o conhecimento do outro para eu ser capaz de ter a mesma força que ele e não deixar que ele me domine mais. Eu vou conhecer, eu apreendo esse conhecimento, esse poder, esse conhecimento, para que esse outro não seja mais forte que eu, para que eu mesma consiga conduzir os meus próprios caminhos, né? Então, deixa eu ver como eu acabo com isso. Enfim, tem todas essas, em torno dessas questões todas, com a Matai, a Wangari Maathai vai também, depois disso, e sobretudo nos anos 90, para entrar na questão dos anos 90, se envolver muito fortemente nos movimentos pró-democracia, né? Ela vai defender, vai organizar movimentos que vão juntar os jovens, sobretudo universitários, né? Os universitários da Universidade de Nairobi vão o tempo todo se colocar digamos, nessas chamadas que ela faz. E ela faz muitas chamadas no que diz respeito à expropriação de áreas urbanas que eram florestas para serem distribuídas para alguns grupos, para simplificar bem, os amigos do presidente, né? A gente está falando do Arap Moi, Daniel Arap Moi, nesse período, e ela vai em cima dessa questão: não podemos retirar as florestas, não podemos doar as áreas públicas do Quênia para um grupo de pessoas privilegiadas e deixar todo o restante das pessoas sem nada. Então, em torno esses movimentos duraram durante toda a década dos anos 90, conseguiram algumas coisas, como eleições multipartidárias, tudo muito entre aspas, porque esse multipartidarismo nem sempre funciona. E todo esse movimento acabou dando cada vez mais força também a outras vertentes nas quais ela também participava, que era o movimento Cinturão Verde, o movimento feminista, toda essa organização em torno das mulheres, as mulheres no Cinturão Verde, as mulheres em outros espaços também, e o movimento pela democracia. Bom, para terminar, antes que o Fábio... Tá, um minutinho só para... Estou concluindo. O que eu queria chamar a atenção sobre tudo isso aqui? Eu acho que, ao invés de pensar nesses termos, a Wangari Maathai, ela se ocidentalizou porque ela foi para os Estados Unidos, ela foi na primeira leva de estudantes num acordo com a Fundação Joseph Kennedy com o Quênia, nos anos 60, no começo dos anos 60, num contexto em que as negociações para a independência do Quênia estavam se iniciando, e aí alguns políticos do Quênia naquele período, como o Tom Mboya, mas não o meu colega aqui, deve ser algum ancestral dele, com a ideia de que era necessário ter os jovens quenianos formados no ensino superior para assumir a gestão da vida no Quênia, né? Esse Quênia independente,
né? Então, teceu negociações com alguns políticos norte-americanos, dentre os quais o então senador John Kennedy, e ela foi uma das estudantes escolhidas para ir para os Estados Unidos, estudou, e nesse período em que ela estava nos Estados Unidos, que foi durante os anos 60, ela acabou se envolvendo, ou pelo menos conhecendo os direitos, toda a disputa pelos direitos civis, e alguns movimentos por democracia, a questão do racismo, uma série de outras coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos naquele período e que para ela diz isso na autobiografia, foram bastante importantes para ela se colocar no mundo, para ela não ter vergonha e não continuar baixando a cabeça e sendo muito tímida. Ela se descreve como sendo muito tímida nesse período. Então, a ida para os Estados Unidos, a participação lá, já estou acabando. Não. Foi importante. Então, essa junção de coisas que ela aprendeu fora do Quênia, coisas que ela aprendeu na escola, coisas que ela traz da própria experiência enquanto uma menina kikuyu, que continua com a parentela kikuyu muito ligada à terra, à agricultura, às machambas. Isso tudo coloca o Wangari Maathai numa teia de relações, uma série de relações que são importantes para serem pensadas. Acho que isso é o mais importante para a gente pensar, para entender depois como essas relações elas são responsáveis, elas ajudam na constituição de outras relações. E aí você tem elos entre passado, presente e futuro, os projetos de futuro que continuam a existir, que ela representa uma parte desse projeto de futuro que era proposto lá nos anos 50 ou antes, ou 40, se a gente pensar nas escolas independentes, bem antes, né? Se pensar no movimento Mau Mau, que tá vinculado à questão da questão fundiária, de ter a terra, de manter essa terra, de proteger isso, e projetos de futuro posteriores, porque apesar de toda a luta Mau Mau, de tantas mortes que aconteceram, as terras no Quênia não foram redistribuídas, esses ex-guerrilheiros não tiveram suas reivindicações satisfeitas, e o movimento continua até hoje. É claro que você tem uma série de outros movimentos de jovens atualmente que se reivindicam herdeiros do Mau Mau e que continuam com as mesmas reivindicações semelhantes àquelas que eram feitas já lá nos anos 40, 50. Bom, teria muito mais que isso, mas para começar a pensar, e como o tempo acabou, é isso. Obrigado, Luísa. Obrigado, Divina. Naquela hora, o Lívio estava fazendo assim, eu não sabia se ele estava chamando a gente para comer. Mas ele queria fazer uma pergunta. Então, vamos abrir um bloco de perguntas, né? Temos ali atrás a segunda, Zamparoni, e aqui. E 6 perguntas, acho que a gente fecha esse bloco, ok? E depois vamos comer. Bom dia, muito obrigado pela essa apresentação, muito interessante. Se Fábio se meteu no Quênia, eu me meti no campo das duas, fazendo a biografia, como estou fazendo, de Eduardo Mondlane, que foi estudante, e eu só argumento que não há leitura possível da intervenção do Brasil com relação ao estudante africano que não seja transnacional. Porque a óptica, a perspectiva... Depois eu fui assessor internacional dessa universidade e tentei humanizar a relação com os africanos, uma coisa complicadíssima, depois de conto os detalhes sórdidos dos dois lados, porque é os dois lados, que seria interessante. Só quero lembrar que não há nenhuma relação mecânica entre quantum de negritude em uma cidade e quanto de alunos africanos. Eles são concentrados em cidades com menos